Olá, meus irmãos e irmãs, iniciamos mais uma semana na paz do Senhor, pedindo a Ele as graças necessárias para vivermos bem, para podermos lidar com tantas situações que serão apresentadas a nós da melhor forma que pudermos, sempre com confiança no Senhor. Hoje, o Evangelho que nos é proposto é o mesmo Evangelho que rezamos no domingo, mas narrado agora por São Mateus. Sempre que isso acontece, a primeira ideia que me vem é: por quê? Se temos tantos textos na Bíblia, por que voltar sobre o mesmo texto no dia seguinte? E meu coração, o que me vem de dizer para vocês é: Deus não desperdiça as palavras. E se ele insiste nesse ponto, é porque é um ponto não somente importante, mas fundamental para a gente viver. Ontem nós dizíamos que se tratava do seguimento. E o seguimento é exatamente a situação que deve acontecer cada dia. Então, o Evangelho que rezamos no domingo, que volta nessa segunda-feira, é o Evangelho para rezarmos todos os dias. Deveríamos sempre recordar para perceber o quanto estamos ainda longe de responder ao chamado da forma que deveríamos responder. E a necessidade que nós temos de voltar e voltar sobre isso, para que aprendamos de Jesus como devemos obedecer e sermos dóceis àquilo que o Senhor nos pede ou nos indica um caminho para que sigamos. O Evangelho de Mateus, diferentemente de Lucas, que colocava os 3 casos de chamado já quando Jesus tinha decidido subir para Jerusalém, Mateus começa assim: naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem. E nós sabemos que esses deslocamentos que acontecem nos evangelhos, eles têm, na verdade, 2 perspectivas. Uma é a perspectiva do deslocamento geográfico, de ir para um lado, ir para o outro, de sair de um lugar e caminhar para outro. Mas, mais profundamente, são deslocamentos que querem fazer uma mudança interior. Esse passar para o outro lado significava ir para um território desconhecido. E por isso causava para as pessoas muito medo, muita dificuldade, sair da sua zona de conforto e arriscar-se. Pois bem, é nesse movimento de passar para outra margem do lago que alguém se aproxima e diz: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vais. No Evangelho de Lucas, que víamos no domingo, diz: alguém se aproximou. Aqui diz que esse alguém era um mestre da lei, para mostrar que a atitude dessa pessoa, um pouco presunçosa, de dizer eu te seguirei, né? Eu, se colocando como o protagonista, era um mestre da lei. Portanto, cuidado quando você começa a se preocupar tanto com sabedorias humanas, que aí você acha que você controla tudo.
engano, não é bem assim que funciona. Portanto, o primeiro, a resposta é a mesma. As raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Portanto, não diga que você seguirá Jesus onde quer que ele vá, porque quando ele for para a cruz, você não vai querer ir. É isso que Jesus respondeu àquele homem. E o segundo diz, um outro dos discípulos, aí já era um dos discípulos, não era alguém anônimo na multidão e nem um doutor da lei. Um outro dos discípulos disse a Jesus, Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu, segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Portanto, daquelas 3 situações que apareciam no Evangelho de domingo, Mateus recorda essas 2. E esse discípulo que quer primeiro sepultar seu pai, Jesus diz, não, temos que buscar agora a vida, olhar para frente, caminhar e não colocar nada nem ninguém à frente do Senhor. Então, no início desta semana, vamos ter contato com muitas situações, muitas pessoas. Vamos pedir ao Senhor essa graça, que nós realmente foquemos o nosso coração, a nossa vontade, a nossa inteligência em estar com o Senhor e servir através das pessoas que encontrarmos o Senhor e que nada possa nos tirar desse foco. E vamos nos colocar no desejo de oferecermos cada vez mais nós mesmos ao Senhor, sem medo de arriscar, sem medo de passar para outra margem. E que o nosso seguimento seja, sim, sempre, e com generosidade. Que o Senhor, então, nos abençoe e nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.